Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou aluna de doutorado do PET, da UFRJ, e eu sou professora de Engenharia de Transportes da UFMT. Que bacana. E o meu trabalho é sobre o impacto dos enguiços mecânicos em uma área urbana, o caso do Rio de Janeiro. No meu doutorado, eu trato sobre os incidentes, sobre o impacto de incidentes. Isso aqui é uma das perninhas que vão surgindo na pesquisa, né? Sim. Quando a gente fala de incidentes de tráfego, a gente coloca junto tanto acidentes com vítimas e até pneu furado, enguiços mecânicos. E nesse trabalho a gente trata mais especificamente dois enguiços mecânicos, que são um tipo de incidente mais recorrente na cidade do Rio de Janeiro. E eles causam todos os impactos no fluxo de tráfego, né? Fila de congestionamento, aumento de emissão, menor confiabilidade no tempo de viagem. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar o impacto dos enguiços mecânicos no tempo de viagem em uma área urbana da cidade do Rio de Janeiro, com elevada ocorrência dessa magnitude. E qual metodologia a gente utilizou? A gente utilizou o software VSIM, então a gente fez através de uma simulação microscópica. E a metodologia foi dividida em 3 etapas. A primeira, a entrada, onde foi feita uma ampla coleta de dados. Então, a gente pegou informações do local do acidente, horário do acidente, fluxo viário e tempo de viagem corrente, né? Normal para a gente até comparar os resultados que a gente estava tendo na simulação depois. O segundo momento foi fazer a modelagem. Então, foi desenhar todo aquele sistema no simulador. A gente conferiu essa modelagem, a calibração e validação, através dos volumes de tráfego, do tempo de viagem, e a gente simulou a modelagem do sistema real, e depois a gente propôs cenários de melhoria. Porque a ideia principal desse artigo é mostrar o quanto os enguiços mecânicos impactam e o quanto a gente consegue melhorar essa confiabilidade no tempo de viagem e reduzir filas de congestionamento com ações como fiscalização, como um atendimento mais rápido de incidentes, né? E como saída a uma comparação entre os cenários estudados. Então, o estudo de caso. Quando a gente vê a cidade do Rio de Janeiro, 58% dos incidentes atendidos pela prefeitura são de enguiços mecânicos. Esses dados são entre 2015 e 2017 e foram fornecidos pela Sete Rio, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, e ela tem reboques nas principais vias. Então, a Sete Rio, para liberar mais rápido para o tráfego fluir normalmente, ela tem reboques da própria prefeitura. Então, esses dados são os atendimentos desses reboques, que são disponibilizados pela prefeitura nas vias principais, né? E 33% são acidentes. Apesar do tempo médio de retirada de um enguiço ser menor do que de um acidente, o tempo médio é de 15 minutos para o enguiço e de 25 minutos para um acidente. Pensa que no acidente, muitas vezes, o veículo está tombado, você tem vítima, tem outras variáveis, né? Mas a sua frequência é muito alta. Então, se a gente fizer aí frequência vezes tempo de atendimento, a gente vê que os enguiços mecânicos são os incidentes que mais causam impacto na cidade. E analisando o mapa de calor da cidade dos enguiços mecânicos, é possível observar que a Avenida Brasil e a linha vermelha são as duas vias com maior quantidade desse tipo de incidente. Logo depois vem a Ayrton Senna. A linha amarela não entra, que é uma via principal também na cidade, não entra nesse estudo porque ela não é atendida pela prefeitura, ela é concessionada, né? Optou-se por estudar a Avenida Brasil, que é a via que a gente tinha mais dados, até em relação a fluxo, composição veicular e tudo isso. E ela também é uma das principais vias do Rio. Ela é, por exemplo, o acesso ao porto do Rio, né? Então, ela tem um grande impacto econômico. Foram desenhados 5 cenários. Então, o primeiro é com o que a gente viu na base de dados históricos. O que mais ocorre, assim, um dado frequente, né, que a gente colocou como real, que é mais ou menos 2 enguiços
em 1 hora na pista central e um enguiço numa pista lateral. E a gente foi fazendo cenários para tentar reduzir essa quantidade de incidentes, até chegar a um cenário hipotético que a gente não tinha incidente ocorrendo na via. A gente tem que lembrar que eu estou falando de uma via com 170 mil veículos dia e que a gente tem um atendimento médio de 770 incidentes por mês. Tá? O trecho de estudo foi entre a BR-040 e a linha amarela, que é o ponto dessa via que mais concentra incidentes, e foram estudados 4 rotas, então pista central, lateral, para cada sentido, né? Os resultados, o que a gente observou? A primeira coisa que a gente observa é que a grande redução ocorre nos cenários onde a gente tirou os enguiços mecânicos da pista com maior carregamento, com maior fluxo de tráfego. A gente fez uma análise de 7 às 8 da manhã, de um dia típico, e nesse horário, a pista sentido centro é a mais carregada. E aí, quando a gente começa a tirar incidentes dessa pista que está trabalhando mais próximo à sua capacidade, é quando a gente tem uma maior redução do tempo de viagem. E já o fluxo veicular, que é uma das coisas que a gente analisa para calibrar, a gente vê que quando você começa a tirar incidente, aumenta o fluxo veicular. Isso porque a gente reduz a fila de congestionamento, né? A gente tem uma piora na capacidade quando a gente tem incidente de tráfego na via, e a partir do momento que a gente retira o incidente, você consegue ter uma diminuição na fila dos congestionamentos e aumentar o fluxo naquela via. Como conclusões, as maiores variações do tempo médio de viagem e de fluxos de veículos são identificados nas vias que trabalham próximo à sua capacidade. É importante a gente buscar políticas públicas que reduzam os enguiços, já que a gente vê que eles correspondem a 58% da operação, principalmente nos horários de pico, pois são nesses momentos que os incidentes causam maior impacto negativo, então aumento de congestionamento, de emissão de poluentes e tempos de viagens. Também vale ressaltar que esses incidentes, eles podem ser reduzidos com estratégias que não demandam tanto dinheiro ou uma grande obra, né? A gente pode pensar, por exemplo, em aplicação de multas. Quando a gente começa a analisar o banco de dados, a gente vê que um veículo, em 2 anos, foi atendido 10 vezes. Então, assim, como esse veículo ainda está na via, né? Vistorias veiculares anuais, então, para a gente conseguir reduzir os veículos que não estão em condições, e campanhas educativas. Como estudos futuros, a gente propõe elaborar novos cenários em novos horários também, já que a gente trabalhou só de 7 às 8 da manhã, e também tentar dar uma atenção especial à questão de emissão, que a gente sabe que esse stop and go aumenta muito a emissão, né? Então, assim, é só um carrinho que ficou parado ali 15 minutos. Não, é um carro que gerou uma fila de congestionamento, que gerou uma emissão, que piorou a qualidade de vida. Então, assim, se colocar custo a custo do lado, eu acho que vale a pena a gente investir em fiscalização. É isso, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Sete Rio por disponibilizar os dados e a PTV, que também disponibilizou o software Vicim para a gente fazer os estudos. Parabéns, Marina. Muito bom o seu trabalho, mas muito bom mesmo. Adorei o seu trabalho. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você, mas antes, claro, eu vou ceder a vez para os meus colegas aqui, para os nossos colegas do grupo, a vez de fazer as perguntas, e aí depois eu deixo as minhas por último, então. Sou eu? Sou eu? Se você quiser. Tá. Parabéns, Mariana, pela sua apresentação. Ana, quando ela começou a falar de enguiço, eu lembrei na hora do professor Amaranto. O professor Amaranto, que também foi professor aí da COP, né, o saudoso professor Amaranto, foi meu orientador da Ana.
ele tinha uma disciplina que acho que era fluxo de transporte, uma coisa assim, e ele ficava falando dos gargalos. Fator gerador de gargalo, fator gerador de gargalo. E o enguiçamento nada mais é que isso, né? Mas, em particular, Marina, o seu trabalho me chama muita atenção. Primeiro que eu estou trabalhando também com dinâmica de sistemas, né? Eu queria trabalhar com Vencim, mas fui levado a trabalhar com mais, que também é bem interessante, mas mais também é focado a uso do solo e transporte. De repente, não sei se vale a pena também você também ler, pelo menos para conhecer. Tem um trabalho de uma professora, agora acho que é Simone Becker, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um trabalho muito bacana dela, acho que vale a pena, trabalha de dinâmica de sistemas, mas com o uso do mais. E eu achei muito pertinente, parabéns pela tua apresentação, tá bom? Tá bom, obrigada. O professor Amaranto foi meu professor na época do mestrado. Ah, que bom. Ele realmente falava isso. Marina, você está nos enganando. Você é mais antiga do que a gente pensa, então. Eu tive essa impressão agora. Eu achei que fosse... Eu tive essa impressão. Assim, eu não falei nada. Eu participei das 2 últimas turmas do Amaranto. Ó, é mesmo. Marina, então eu fui a última pessoa a defender com ele. Eu fui a última aluna do professor Amaranto. Bom, deixa eu fazer as minhas perguntas. 2 coisas. Nessa base de dados da Sete Rio, você conseguiu ver a questão da idade média da frota? O tipo de veículo, idade de motorista, esses dados mais... Só para explicar, assim, eu trabalhei na SET por muito tempo antes de virar professora aqui. E eu trabalhava exatamente com operação de incidentes, com atendimento a incidentes. Então, a base da Sete Rio, especificamente, eles me dão o horário do incidente, qual reboque atendeu e o local do incidente, e qual tipo de veículo estava envolvido, né? Mas tem um trabalho meu, que hoje está até submetido para uma revista, a gente está esperando resposta, que eles começaram, eu pedi na época para eles anotarem placa, né, do que eles estavam atendendo, foi uma solicitação da diretoria, eles começaram a anotar as placas, e a gente mandou para o Detran, e o Detran mandou as informações desses veículos para a gente. E aí tem algumas informações legais, tipo, a gente nota que grande parte desses veículos utilizam GNV, por exemplo, que passam por enguiço. E aí, se a gente pensar no sentido contrário, eles têm uma redução do IPVA, né, no Rio de Janeiro. E eles são os que mais são atendidos. Mas então, a gente... Por outro lado, são os que emitem menos... São os que emitem menos, exatamente. Então, assim, até não é minha área, assim, minha área de pesquisa, eu deixei como estudo futuro, mas eu achei que abriu algo super legal essa base de dados, porque, na verdade, assim, no fim, a minha tese é um modelo matemático para localizar esses reboques a fim de reduzir a emissão. Sim. Então, eu estou calculando a emissão e tentando localizar, tentando reduzir a emissão. Mas foi algo super legal, eu acho que a gente descobriu, né, para estudar essas políticas. Pô, eles emitem menos, mas eles estão enguiçando mais. Então, será que a gente precisa fiscalizar como está sendo feita a instalação do GNV, por exemplo? Interessante. Uma outra coisa que eu queria perguntar seria a questão se você chegou a fazer algum tipo de cruzamento ou estabelecer cenários no seu estudo, ou se você tem a previsão para, considerando intervenções na via, por exemplo, porque quando você fala em incidentes por enguiço, muitos dos incidentes por enguiço, eles são decorrentes de intervenções físicas na via, ou blitz, que provocam um congestionamento e aquecimento de veículos, ou, por exemplo, aí me ocorreu a própria Avenida Brasil, né, com um BRT Via Brasil que saiu do papel, mas não entra em operação de fato. Então, me ocorreu isso. Você chegou a fazer essa análise? Não. Eu não cheguei, mas uma coisa,
outra coisa que eu acho legal, assim, eu acho que quando a gente começa a analisar os dados, a gente vê várias informações, né? Vendo esse mapa de calor, por exemplo, você vê, tem um ponto muito concentrado na linha vermelha, que é Sim, bem na altura do Galeão. E ali a gente está numa pequena rampa, assim, muito baixa, e que fica muito congestionada, né? Então, a gente vê nitidamente que isso influencia, assim, isso deve influenciar diretamente no enguiço, mas eu não cheguei a analisar essa questão da via com os enguiços. ok. Fica para ideias, sugestões para outros trabalhos. Nota que circula, se teria alguma relação direta com a idade da frota, e se você também chegou a estudar o impacto desses enguiços nas emissões. Mas, de alguma maneira, você falou sobre isso. Então, por isso, Paulo, eu não comentei. Se você quiser complementar essa opinião, enquanto o Marcelo tenta retornar aqui com a gente. Sim. Então, nesse outro artigo, nesse outro trabalho, a gente estuda até essa questão da frota. A relação não é tão clara dos dados que a gente tinha, da idade da frota com a quantidade de enguiços. E a questão de emissão, o que eu tenho trabalhado com emissão é que o meu modelo de localização dos reboques para o atendimento, eu estou tentando localizá-los em pontos que a gente consiga reduzir ao máximo esse aumento de emissão, né? Então, seria de conseguir localizá-los em pontos mais críticos em relação até fila de congestionamento e velocidade. Mas eu não parei para calcular ou analisar lá, tipo, em campo, qual era essa emissão, ou qualquer coisa do tipo. A gente está usando uma metodologia já existente para cálculo de emissão, que é o modelo MIT, que ele fala sobre a mudança de velocidade. Ok. Obrigada, tá, Marina? Parece que o Matheus, agora nós temos um outro. Paulo, quer falar alguma coisa, Paulo? Muito obrigada, Marina. Obrigada mesmo pela sua participação.